Deus. Aceita, Senhor, nesta manhã, a nossa humilde oração, a nossa humilde adoração, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Fala o nosso coração, nós pedimos por bondade e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Bom sábado a todos. Que a graça e a bondade de Deus sejam abundantes na sua vida. Ok? Bom, antes de a gente iniciar a mensagem desta manhã, eu gostaria só de reforçar algumas coisas. Primeiro, só um minutinho, tá? Aí você vai, na hora que eu pedir, você vai soltar aquele vídeo para mim, tá? Primeiro, agradecer ao pastor Furlan e família. É para mim, irmã. Que Deus te abençoe e te dê muita água na sua vida, viu? Obrigado. Tem que dividir, né? Com a família, né? Pronto. Eu fui pastor na Igreja Central de Fortaleza e lá eles serviam água de coco. Hã? Oi? Não, mas depois começaram a servir também. Primeiro o Benfica, E a igreja do Benfica também, né? Mas isso não é cobrança não, tá? Por favor, hein? É uma sugestão. É porque lá é a terra do coco, né, gente? Então, tem isso. Aí me trazia, aí eu dividia com ela, né? A aguinha de coco. Bom, como eu estava dizendo, a nossa gratidão imensa é ao pastor Furlan, porque antes de eu chegar, ele já estava me apresentando aqui, né? Passou o vídeo aqui com a nossa apresentação. Então, gratidão, pastor. Obrigado por preparar o caminho, viu? E dizer, pastor Furlan e família, para vocês, fiquem à vontade. Entenderam? À vontade. Não precisa pedir, não precisa falar nada. Pode botar esse homem para pregar, viu? Fique à vontade, viu? Tá bom? Ok? Se vocês me derem só 10% do amor que vocês têm por ele, eu já vou ficar feliz. Já vou ficar feliz, tá? Bom, mas é sério mesmo, viu, pastor? É sério mesmo. Fique à vontade, tá? Fique à vontade mesmo. Uma outra coisa que eu queria reforçar aqui com vocês é sobre o retiro que nós teremos agora do dia 13 a 17 de fevereiro. Mas antes, pode soltar o vídeo para a gente, por favor? O vídeo. Pastor Adriano Cecílio. E aí, amigo, como é que você está? Ei, por acaso você estará em algum retiro jovem este ano? Então, fui convidado sim, eu vou no retiro de carnaval e, cara, eu vou abordar temas sobre profecias. Olha só, excelente. Então, eu também fui convidado para estar no retiro jovem e também falar sobre profecia, acredita? Mas diga aí, quais os temas que você pretende abordar? Pastorzão, que legal. Então, eu estou pensando em falar sobre alguns temas assim, bem interessantes. Eu pensei sobre os 7 selos, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse, a mulher vestida do sol, o dragão de 7 cabeças. Nossa, vai ser muito legal, cara, muito legal. Ah, que legal, cara. Então, eu pretendo falar sobre os 144.000, sobre a grande angústia, sobre a lei dominical e quais os sinais que hoje o mundo apresenta para o cumprimento dessa profecia. Eu imagino, cara, imagina se nós dois estivéssemos juntos, né, no retiro, seria top demais, né? Mas diga lá, onde o senhor vai estar nesse retiro? Qual lugar? Ah, seria excelente mesmo, viu? Com certeza. Mas eu estarei no retiro espiritual do Parque Flamboyant e do Setor Sul, em Goiânia.
E você, vai estar por onde, amigo? Ah, não. É pegadinha, né? Você tá de brincadeira. Cara, eu também vou estar lá, cara. Me chamaram para estar. Cara, vai ser muito bom a gente estar junto, né? Vai ser profecias em dose dupla. Puxa vida, que legal, cara. Rapaz, que surpresa maravilhosa, hein? Com certeza. Com certeza será uma programação de profecia em dose dupla, viu? Ei, amigo, segura aí um pouquinho, aguenta aí um pouquinho. E você, já fez a sua inscrição? Se não fez, faça o quanto antes, enquanto ainda há vaga. Bom, vamos lá. Amigos, o retiro espiritual que a Igreja Adventista faz todo ano é um retiro já cultural, que a Igreja já faz há dezenas e dezenas e dezenas de anos. Então, todo ano é uma cultura adventista ir para o acampe, para o retiro. Assim como o americano ele tem a cultura de acampar, né? Faz parte da cultura americana, o adventista tem a cultura de, no período de carnaval, ter esse retiro espiritual. Mas tem um detalhe, ultimamente parece que algumas pessoas estão perdendo essa cultura, né? Estão perdendo esse hábito de sempre, no período de carnaval, se retirar com a sua igreja. Mas eu queria dizer para você que a gente tem uma solução para você que não gosta mais de acampar, que não gosta mais de ser aquele crente raiz, de retiro raiz. A solução é, se você não quer acampar, porque tem gente que gosta de ficar na lama, de ficar debaixo de chuva, entendeu? E se diverte. Eu já fui assim. Eu já acampei que choveu, toró de água, e eu estava lá feliz da vida, molhado, passando frio dentro da barraca de madrugada. Hoje eu não quero mais isso, não. Deus me livre desse negócio, hoje. Mas não tem problema, você talvez seja assim também, que nem eu, já na fase do enjoamento. Você pode acampar na sua casa e participar do retiro lá todos os dias. Olha que maravilha. Não é uma boa ideia? É ou não é? Claro que é, gente. Então, você pode acampar na sua casa, na sua caminha confortável, debaixo do seu cobertor confortável, com a sua costela quente. Aí é bom, né? E aí, cedinho, você... pernas para quem te quer. Direto para o retiro. Bora para o retiro e participa lá com a gente, crescendo espiritualmente, orando, estudando a Bíblia, aprendendo sobre profecia. Inclusive, para você que não vai ficar lá, fica um pouquinho mais barato até, para você estar lá todos os dias, tá? Agora, por que esse apelo? Esse apelo é porque, gente, vocês não têm noção do quanto é difícil preparar um negócio como esse. Vocês não têm noção de algumas noites que alguns das equipes ficam sem dormir só para resolver problema, para conseguir concretizar, tirar do papel. E isso é feito para vocês, para as famílias, para os filhos, para a igreja. Isso é feito para vocês. Todo esse sacrifício, toda essa luta. Entenderam? E é uma oportunidade para você ir para um programa que é atípico no ano, que acontece só uma vez no ano, e com uma programação marcante, profundamente espiritual e de crescimento no conhecimento da Bíblia. Nós estamos trazendo 2 pastores, um vai ficar, um veio e vai ficar. Não sei se isso é bom. É bom? Será? E o outro virá só para participar do programa, que é o pastor Adriano Cecílio, de São Paulo. O pastor Adriano Cecílio é um especialista em profecia, né? Não sei se alguém aqui se lembra, no período da pandemia, era eu, Adriano Cecílio, Michelson Borges, Sérgio Monteiro e Eleazar Domini fazendo lives de profecia. Alguém se lembra disso? No período da pandemia? Olha aí, que legal. Teve gente antenada aí na pandemia e você viu que os temas proféticos que nós abordamos. E vamos trazer esses temas para o retiro deste ano. A gente precisa da sua ajuda. Se você não quer acampar, mas participe, vá lá todos os dias, tá bom? Fica até um pouquinho mais barato, mas é importante. A sua participação é uma maneira de você dizer, eu apoio, eu quero dar a minha contribuição, eu quero contribuir para que esse evento de fato aconteça, ocorra. E tem um detalhe, além da sua participação, sendo uma maneira de você demonstrar essa sua contribuição, a sua ajuda para que isso aconteça de fato e consiga
nos ajudar nisso, tem uma outra maneira de você nos ajudar. A outra maneira é a seguinte: nós estamos querendo levar para o retiro um grupo seleto de pessoas para irem de graça. Quem são essas pessoas? Os nossos queridos que estão afastados da igreja, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, nós queremos levar, encontrar esses e levar com a gente para o retiro. Nós queremos levar as pessoas interessadas, queremos levar as pessoas que estão estudando a Bíblia, e a gente quer levar de forma gratuita essas pessoas, para ser um incentivo para elas, um prestígio para elas estarem presentes. E a gente precisa da sua ajuda. Que tipo de ajuda? Nós precisamos da sua ajuda para inscrição solidária. Inscrição solidária. Nós estamos pensando, estamos trabalhando para levar talvez 30 ou 40 pessoas, dentre elas essas que eu mencionei, que estão afastadas, né? Para tentar ajudá-las a se reencontrarem com Deus, com a mensagem. Pessoas interessadas que estão estudando a Bíblia, para quem sabe ali elas terem um up espiritual que favoreça ela tomar uma decisão ao lado de Cristo. E se você nos ajudar nisso, gente, vai ser maravilhoso. Se você se sentir tocado pelo Espírito, faça sua doação. Se você não se sentir, me fale que eu toco em você aí, né? E a gente resolve isso, tá bom? Uma terceira maneira da gente conseguir ajuda, contribuição... Espera aí que a polícia está chamando. Olha aqui, ó, tá vendo? Acaba sendo uma oportunidade de você fazer um trabalho missionário. Porque, né? Porque se você estiver ajudando para que outras pessoas estejam presentes, especialmente essas que eu mencionei, é uma maneira de você poder fazer seu trabalho missionário também, tá? Uma terceira forma seria... Essa terceira forma é somente para aqueles que não conseguirem ajudar de outra maneira, tá? Às vezes alguém trabalha aí, sei lá, numa empresa aí que ganha cesta de alimento, ou você consegue, de alguma outra forma, montar uma cesta de alimento, obviamente aqueles alimentos que a gente vai usar no retiro, que equivale ao valor da inscrição. Isso também nos ajuda, isso também ajuda o retiro, isso também ajuda para que a gente consiga levar mais pessoas. E aí, o que vocês acham da ideia? Bom, não é? Então, como é que a gente faz essa Suísio? Hoje à tarde, a partir das 17 horas, nós teremos o Parque Jovem, aqui na igreja, né? Quem vai ser o pregador? É eu. Eu estarei aqui também, né, a partir das 17 horas, e você pode vir hoje nesse programa, para nesse programa nos dar a sua ajuda, a sua contribuição, tá bom? Beleza? Amém ou não amém? Amém. Esse amém já é um compromisso, viu? Combinado, gente? É sério, a gente precisa muito da sua ajuda, nós queremos ajudar essas pessoas, então a gente quer dar essa oportunidade para que vocês participem junto com a gente nessa ajuda, tá bom? Vai ser bênção, tenho certeza disso. Muitas vidas serão transformadas nesse retiro. E repito, se você não quer acampar, acampe na sua casa, mas se inscreva e participe lá com a gente dessa programação nesses 4 dias, tá? Eu acho que nós vamos ter muita inscrição hoje, viu? Pela graça de Deus. Então vamos orar novamente e abrir a Bíblia. Querido e bom Deus, neste momento nós precisamos que o Senhor fale com a gente e nos ajude a entender um pouco sobre o significado de ter fé. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito haja agora em nosso coração, em nossa consciência. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o tema que eu
pretendo abordar aqui é sobre fé. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar muito sobre esse assunto, sobre fé. E existem muitos sermões na igreja, muitas pessoas já pregaram sobre fé, mas tem um elemento, há um elemento no conceito de fé que é imprescindível para se entender adequadamente a ideia da fé, a palavra fé, o conceito sobre fé. E o que eu vou apresentar para vocês, eu vou chamar nesta manhã de a cereja do bolo. E se você entender a cereja do bolo no conceito de fé, você vai perceber que fé é mais simples do que a gente imagina. Embora simples, mas muita gente ainda não entendeu direito o que significa de fato. Mas hoje você vai entender, porque eu vou apresentar para vocês a cereja do bolo. Em Gênesis capítulo 21, é o texto que nós vamos usar como base para trabalhar o conceito. Em Gênesis capítulo 21, verso 1 e verso 2, é o texto que eu escolhi. É claro que a Bíblia está repleta de histórias, repleta de palavras, repleta de ideias, de princípios que norteiam exatamente o que vou apresentar nesta manhã. Então, Gênesis 21, verso 1 e 2 é apenas mais um texto, mas foi o texto que eu escolhi para trabalhar a cereja do bolo sobre fé, ok? Em Gênesis 21, verso 1 e 2, diz assim, observe: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu, deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, e no tempo determinado, de que Deus lhe havia falado. 3 ideias são importantes aqui em Gênesis. 3 ideias são muito importantes aqui nesses 2 versos. A primeira ideia, inclusive, abro um parênteses para dar uma dica, uma sugestão para vocês. Uma das melhores maneiras de se estudar a Bíblia é prestando atenção no verbo. Essa é uma das maneiras mais interessantes, mais eficazes para você estudar a Bíblia, elaborar um sermão, preparar uma palestra bíblica. É observando com atenção os verbos. Por quê? Porque são os verbos que dão vida ao texto. São os verbos que criam um leque de significados, de propósitos. Então, se você entender o texto bíblico a partir do verbo, você vai ter mais facilidade para compreender as ações de Deus na vida humana. Por exemplo, o primeiro verbo que aparece, visitar. E é exatamente a primeira ideia. Deus visitou a Sara. Olha que interessante, a palavra visitar, ela cria uma ponte entre Deus e Sara. Ela cria uma porta de comunicação entre Deus e Sara. Percebe a importância do verbo? Deus visitou Sara. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, que aparece logo na sequência, diz assim, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. A palavra cumprir, ela cria uma ponte, ela abre uma porta de uma promessa feita e do cumprimento dessa promessa. A execução dessa promessa, a materialização desta promessa. E a terceira ideia está logo na sequência. No verso 2 diz assim, lá no finalzinho um pouquinho, no tempo determinado de que Deus havia falado. Numa linguagem mais atual, diz assim, olha o que diz numa linguagem de hoje, esse pedaço aqui de frase: o menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Olha que interessante. Então, 3 ideias são importantes aqui do texto de Gênesis
21, verso 1 e 2. A primeira ideia, qual é? Qual é a primeira ideia? A visitação de Deus. Você acredita que Deus já te visitou alguma vez? Acredita? Você acredita que Deus já te visitou alguma vez? Acredita? Vocês já acreditam que Deus já visitou vocês alguma vez? Você acredita, irmã, que Deus visitou você alguma vez? Deus não visitou você uma vez. Deus visita você todos os dias. Você sabia, dentro da ideia teológica a esse respeito, na teologia a gente aprende que a Bíblia ela é descritiva e ao mesmo tempo ela pode ser prescritiva. O que significa? O que significa é que o texto bíblico, embora esteja falando sobre alguém que viveu no passado, mas essa história, essa narrativa, ela abrange qualquer outro ser humano fora daquele tempo. Ou seja, em outras palavras, quando diz que Deus visitou Sara, tá, que importância, que relevância tem isso para a gente? Se Deus visitou, tudo bem, Deus visitou Sara, mas o que isso traz de benefício para mim? É por isso que a Bíblia também ela é prescritiva, porque quando o Espírito Santo registra a visitação de Deus a Sara, é como se ele quisesse dizer para você que ele faz o mesmo por você. Sara é apenas um elemento, embora seja um personagem real que existiu no passado, mas Sara, ela representa todo e qualquer crente que viveu além dela. É Deus dizendo para você, Soísio, e Deus visitou a Soísio, e Deus visitou a Carol. Está claro para você isso? Você pode não ver, você pode talvez não sentir, você pode até achar que você é a pessoa mais solitária do universo. Mas você foi visitado muitas vezes pelo Altíssimo. Eu me lembro de uma citação de Ellen White, quando ela disse assim, que quando uma das visões que ela teve, ela viu Jesus entrando no seu quarto e se colocando ao lado onde ela estava deitada e olhando para ela com um olhar de ternura, de amor. Essa é a cena, gente, que eu e você, por enquanto, não vemos, mas que acontece todos os dias. A segunda ideia é que Deus cumpriu o que havia prometido. Gente, sabe o que isso significa? Do ponto de vista prescritivo, significa que Deus tem promessas para cada um de nós, de vocês, e que Ele cumpre essas promessas. É claro que a gente, por enquanto, não tem essa percepção. Sabe por quê? É simples de entender isso. Veja, quando a gente olha só o micro da nossa vida, a gente entra em desespero. Mas quando você consegue vislumbrar o macro da sua vida, é no macro que você consegue ver a mão poderosa e invisível sobre sua vida. Quer ver um exemplo na Bíblia? De micro e macro? José quase foi assassinado pelos irmãos. Essa é uma visão micro. Eu fico pensando o que se passava na cabeça de José naquele momento. José sendo jogado dentro de um buraco, dentro de uma vala. É um micro. Onde está Deus? Cadê Deus quando José foi jogado no buraco? Agora José foi vendido como escravo. Olha a visão micro. Onde está Deus? Cadê Deus que permitiu José ser vendido que nem um escravo? É a visão micro. José foi parar na prisão por uma mentira, por um ato injusto. Onde está Deus? Cadê Deus nessa hora? É a visão micro.
Agora olha o macro da história de José. Percebe como muda radicalmente a percepção espiritual das coisas? Percebe como muda-se radicalmente a percepção da ação divina na sua história, na história do outro? Muitas vezes entramos em desespero porque nós olhamos apenas o afunilamento das coisas, apenas as situações micro, mas quando passa o tempo e você olha para trás, você descobre quantas bênçãos, quantos milagres, quantas intervenções divinas aconteceram na sua vida. É verdade ou não é? É sim. Uma situação desesperadora que acontece, parece que o mundo desabou assim de uma vez sobre a sua cabeça, e você pensa, dessa eu não saio vivo. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Dessa eu não saio vivo. E quando passa, aí você pensa assim, poxa, eu sofri em vão. Chorei em vão. Me desesperei em vão, entrei em depressão em vão. Não é assim que acontece? É no macro que a gente vê a beleza da intervenção divina e as bênçãos de Deus sobre nós. E a terceira situação, diz que Deus cumpriu a promessa em tempo determinado. O que isso significa? Vai lá, diga para mim o que isso significa. Participações, por favor. No tempo certo, que mais? No tempo de Deus, é no nosso tempo? O que isso ensina? Isso nos revela, isto nos ensina, isto nos traz a percepção de que é sempre no tempo de Deus. Não é em nosso tempo. Não é no tempo que nós achamos que é o ideal, que é o melhor, que precisa ser. Não, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. E tem um outro princípio que acontece aqui. Aliás, não aqui especificamente nesses 2 versos, mas na história de Abraão, que tem coisas que acontecem de forma diferente, às vezes de forma diferente da que pedimos. Por que acontece diferente do que pedimos? O próprio Jesus disse, porque a gente pede, às vezes pedimos mal. Mas a promessa, ela se cumpre, e se cumpre no tempo que precisa acontecer. Eu tenho experiência, não vou contar aqui, né? Mas eu tenho experiência na minha vida que eu achava que tinha que acontecer de um jeito, e aconteceu de outro, e quando aconteceu de outro, eu me chateei. Mas quando passou o tempo, que eu olho para a situação micro, aí eu percebi, meu Deus, aí eu falo para ele, meu Deus, graças a Deus, não se cumpriu do jeito que eu queria. Ainda bem que não se cumpriu do jeito que eu queria. Vamos lá. Algumas considerações. Deus visitou Sara em sua casa, Deus cumpriu o que havia prometido, Deus cumpriu no tempo determinado e ele atendeu segundo a confiança de quem? Segundo a confiança de Abraão. Existe um elemento aqui que é fundamental para você entender o verdadeiro significado de fé. E a gente vai chegar lá, ok? Algumas lições importantes. Primeiro, Deus tem bênçãos para oferecer. Foi o que eu já mencionei. Deus tem bênçãos para oferecer. E Ele torna essas bênçãos disponíveis para qualquer pessoa que desejar. E isso pode ser tanto bênçãos materiais ou terrenas, quanto bênçãos de natureza mais espiritual. Segundo, a bênção de Deus não tem o quê? Não tem data de validade. Você pode comprar um produto no mercado e se passar do tempo de validade ele estraga, tudo bem, mas com Deus não existe isso. Com Deus não existe nem a impossibilidade e nem a validade. A prova disso foi a própria experiência de Abraão. Você já viu alguma mulher com 90 anos ter filho? Já viu alguma mulher com 90 anos ter filho? Alguém já viu aqui? Alguém já viu, por favor? Já viu alguém ressuscitar? Você já viu alguém ressuscitar? Não, da mesma forma, já viu alguém com 90 anos de idade, uma mulher com 90 anos ter... Por quê? Porque é impossível, segundo a concepção humana. Segundo a biologia, segundo a ciência humana, é impossível. Por isso que para Deus não existe data de validade. Esse negócio de idade para Deus ainda é nada. Basta Ele querer.
Basta ele desejar e pronto, e acontece. Terceiro, não tem terceiro, mas há uma condição. É aqui que começa a cereja do bolo. É aqui que começa o elemento que eu estou mencionando desde o início, que é o que vai trazer a verdadeira definição de fé, o conceito de fé. E qual seria? Existe apenas um preço a ser pago. Apenas um preço a ser pago. E qual é o preço? Acreditar. Mas, pastor, isso eu sempre soube. Eu já vi muitos sermões em que falava que é necessário acreditar. Sim, mas não é acreditar só por acreditar. Sabe por que não é? Porque a palavra fé no Antigo Testamento é essa aqui, ó, emuná. E os apóstolos, quando eles vão escrever sobre fé no Novo Testamento, eles vão escrever sobre fé segundo a concepção da cultura hebraica. Sobre fé. O que seria, então, ter fé no sentido emuná, que é a palavra do Antigo Testamento? Sabe o que significa? Essa moeda de troca possui duas faces. Primeiro, fidelidade. Fidelidade. E a segunda tem a ver com confiança. Ou seja, na Bíblia, fé significa acreditar de forma tão profunda que se passa a viver com base naquilo em que se confia. Então, o mistério acaba aqui. Fé emuná significa você viver por aquilo que você acredita. Isso é fé. Na teologia bíblica, isto é fé. É viver de acordo com aquilo que você crê. É viver de acordo com aquilo que você está pedindo para Deus. Simples. Bom, mas pastor, e se eu pedir e eu não acreditar? Eu peço, mas eu não acredito que vou receber. Bom, sabe o que vai acontecer? Você não vai receber. Sabe por que você não vai receber? Veja aqui, ó. Não é que Deus não queira te abençoar. Não é isso. É que a sua incredulidade desprepara você para receber. Quer ver um exemplo? Deixa eu ver os solteiros da igreja. Quem é solteiro aí? Oxe, todo mundo casado, é? Eu perguntei quem é solteiro e não quem está encalhado. Isso aí, levanta a mão, isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, solteiro. Vou exemplificar em você. Aí você chega aqui na igreja, aqui na comunidade, e ajoelha e fala assim para Deus: Senhor, por favor, arruma uma cruz para eu carregar. Aí você começa a dar as definições dessa cruz. Né? Aí você diz assim: Senhor, tem que ser, vamos lá, se for uma jovenzinha, uma moça, Senhor, um homem cristão, um homem de Deus. Eu pergunto, você está buscando ser uma mulher de Deus para pedir um homem de Deus? Fé emuná significa viver de acordo com o que você acredita. Outro exemplo, você se ajoelha aqui e fala: Senhor, me arruma aquela gata de Deus, para eu construir uma família cristã maravilhosa, que te louva, que te adora, que estuda a lição junto comigo, ou sei lá, que ora junto comigo. Mas quando sai da igreja aqui e chega no sábado à noite, vai procurar onde? Vai procurar onde? Onde não tem gente de Deus. Faz sentido uma oração como essa? Faz sentido? Eu estou falando alguma besteira, gente? Vocês estão acordados? Estão vivos? Mas parece não. Então, se você crê, você pede. E ao pedir você crê, então você vive de acordo com o que você crê. E se você viver de acordo com o que você crê, lembra que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos dá para saber se você acredita no que você pediu. Pelas suas obras dá para saber se você de fato crê naquilo que você colocou nas mãos de Deus. E isso vale para qualquer coisa na vida. Então, a falta de fé influencia as suas escolhas, influencia as suas decisões,
influencia as suas atitudes, afastando você das condições adequadas para receber a bênção que você está pedindo. Senhor, salva a minha família, mas você não dá bom testemunho em casa. Senhor, salva os meus filhos, mas você não consegue ser o amor de Deus para os seus filhos. Senhor, transforma a minha esposa, porque é muito... Não, desculpa, é o contrário. Senhor, transforma meu marido, porque ele é muito durão. Mas você tem contribuído, colaborado para ele ser durão? Você pede, Senhor, me livra das dívidas. Eu estou endividado até o último fio do cabelo. Você tem praticado uma boa gestão financeira? Ore, peça a Deus, Senhor, me liberte das minhas dívidas. Mas é necessário você viver de acordo com o que você crê. Então você precisa ter uma política de contenção de gastos. Parar de gastar com as coisas que não são necessárias. Começar a poupar, economizar. Mas tem gente que ora, pede para se libertar das dívidas, mas não quer deixar o padrão que não condiz com a sua realidade. Faz sentido? Então, fé e emuná tem a ver com estilo de vida, tem a ver com atitude. Para conhecer a sua fé, basta observar como você vive. Basta observar como tem sido o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações. Nós temos exemplos incríveis de homens e mulheres na Bíblia que demonstraram essa fé chamada de fé emuná. Nós temos, por exemplo, Abraão, que mesmo sem saber para onde ia, ele apenas para quem te quer, foi embora. Só pela confiança. Ele teve atitude e foi. Nós temos o exemplo de Noé. Noé era perito em construir barco? Não era. Mas ele agiu conforme a promessa e conforme aquilo que ele acreditava. E Josafá, quem conhece a história de Josafá? Gente, é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Ei, olha aqui para mim. Josafá, quando soube que o exército de Moabe iria vir, um exército inumerável, 10 vezes mais forte, maior, mais poderoso belicamente, Josafá então consultou o Senhor e disse, Senhor, o que eu faço? Nós seremos destruídos por esse exército, se não for pela tua ajuda. E Deus então, através do profeta, disse, Josafá, você vai fazer o seguinte, ó a loucura, olha a loucura. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu exército pequenininho, que você tem aí, que não dá para nada, você vai para o campo de guerra com eles, mas tem um detalhe, vocês não vão levantar a espada, vocês não vão guerrear, vocês vão lá para o campo de batalha e vão só ficar em posição de guerra. Mas se o exército inimigo se aproximar, deixe que se aproxime. Mas não levantem a espada, fiquem apenas em posição de guerra. O que Josafá fez? O que Josafá fez? Ele disse, isso é loucura, é coisa de doido, não estou rasgando dinheiro ainda. É assim que ele agiu? Foi assim? Não, sabe o que ele fez? Convocou os generais, deu a ordem, e olha que coisa incrível, olha que líder incrível. Os soldados obedeceram à loucura, por confiar no seu líder. Obedeceram à loucura, por confiar em Deus. E eles foram para o campo de batalha, ficaram em posição de guerra. Quando chegou o formigueiro, o exército de Moab, você não conseguia ver o fim de tanta gente. Mesmo assim, permaneceram em posição de guerra. O exército se aproximava, ficaram em posição de guerra. De repente, um nevoeiro subiu. Você não conseguia enxergar um palmo à frente do rosto. E de repente, sons de guerra, de batalha. Quando a poeira baixou, o exército inimigo todo no chão. Todo no chão. No livro Patriarcas e Profetas diz assim, que o exército celestial do Senhor tomou a dianteira e batalhou por Israel. Tudo isso sabe por quê?
Acreditou e viveu pelo que acreditou. Fez pelo que acreditou. Agiu pelo que acreditou. Teve atitude pelo que acreditou. Temos outros exemplos na Bíblia, né? A mesma coisa a nossa vida hoje. Casamento, dívida, bens materiais, faculdade. O jovem quer passar naquele concurso. Mas sabe como que ele quer passar no concurso público? Sabe como? 2, 3, 4, 5 horas por dia em redes sociais. 2, 3, 4, 5 horas, 10 horas por semana assistindo filmezinho, séries. E aí, ele vai passar no concurso? Vai passar, gente? Não. Só se ele receber uma revelação durante a noite, né? De tudo que vai cair na prova. Se você pedir, viva pelo que você acredita. Se você pedir, tenha atitudes de alguém que acredita. A mesma coisa, saúde. Pastor, eu estou com câncer. Pastor, eu estou com, sei lá, arteriosclerose. Eu estou com, sei lá, seja qual for a doença. Viva pelo que você acredita. Lute pelo que você acredita. Se entregue por aquilo que você acredita. E deixe a resposta com Deus. Mas se ele fizer diferente? Se ele fizer diferente, no céu você vai descobrir coisas que vão te encantar sobre isso. Você pode chegar até chateado lá no céu, mas quando você vê a versão de Deus, você vai se encantar pela resposta divina. Fé e emuná. Acreditar. Não é só acreditar. É você gastar a sua energia. É você gastar suas atitudes com aquilo que você acredita. Eu quero aproveitar para dizer, amigos, não tem coisa mais importante aqui na vida para pedir do que essas. Tem gente que faz planos para construir mais bens materiais. Tem gente que faz planos para conquistar mais títulos acadêmicos. Tem gente que faz planos para trocar de carro. Mas eu pergunto, você já pediu para Deus um caráter melhor? Você já pediu para Deus para te ensinar a amar como Ele ama? Ei, se você pedir para Deus, para você aprender a amar como Ele ama, Ele vai colocar pessoas difíceis na sua vida, para você aprender a amar. Eu falei sobre isso no encontro de casais lá em Juazeiro do Norte. E quando eu falei que Deus vai colocar pessoas difíceis na sua vida para você aprender a amar, uma irmã levantou a mão e falou assim: pastor, o senhor acabou de salvar meu casamento. Por quê? Agora eu entendi por que eu casei com aquele traste. Aquele ogro. Às vezes a pessoa difícil do seu lado é a sua salvação. Porque é ela que mostra para você onde precisa ser mudado, transformado em você. Faz parte. Uma vez uma jovem falou assim para mim: pastor, ore por mim para que Deus me ajude a encontrar um marido que eu nunca tenha uma discussão, que eu nunca brigue, que eu nunca tenha um desentendimento. Aí eu disse assim: minha filha, eu posso até orar, mas eu já te adianto que essa oração Deus não vai responder. Por quê? Porque não existe? Não, com certeza deve existir alguém no planeta Terra que consiga te aturar. O problema é que se ele arrumar alguém que não tire você da sua zona de conforto, você não cresce. O casamento também é uma instituição pedagógica, não é só uma relação amorosa, não. No plano de Deus, um casamento é uma instituição pedagógica para provocar mudança, crescimento, transformação. E é por isso que você casou com essa cruz aí que está do seu lado. É por isso que Deus colocou essa pessoa na sua vida, para te chatear mesmo, para te estressar mesmo, para tirar você do sério. Porque é dessa forma que Deus cumpre o Espírito Santo cumpre o seu papel
de mostrar para a gente onde há litígio no seu caráter, onde há coisa que precisa mudar, ser transformada. Faz sentido? Se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai colocar coisas difíceis para você resolver. Se você pedir humildade a Deus, Ele vai permitir você cometer erros, para você descobrir que você não é o cara. Até o erro que Deus permite tem função pedagógica. Bom, Isaac foi uma promessa feita pelo próprio Deus, e quando a promessa parte de Deus, absolutamente nada pode impedir o seu cumprimento, absolutamente nada pode impedir o seu cumprimento, salvo a sua incredulidade. A única coisa que pode impedir o plano de Deus na sua vida é a sua incredulidade, é a sua forma de viver, é a sua forma de se comportar. Só você tem o poder de mudar o plano de Deus. Só você tem o poder de mudar a história que Deus está escrevendo para você. Quer ver um exemplo na Bíblia? Quer ver um exemplo? José. José tinha 17 anos de idade. Quem tem 17 anos aqui? Quem tem perto disso? Quanta gente mentirosa tem nessa manhã aqui. Nunca vi tanta mentira por metro quadrado. José era um adolescente. E ele teve um sonho. Qual foi o sonho que ele teve? Qual foi o sonho que ele teve? Ele sonhou com o quê? Os feixes, o sol, a lua, as estrelas se curvando diante dele. Não é isso? Você sabia que esse foi o único sonho que José não soube interpretar? Esse foi o sonho que José recebeu, mas não lhe foi dada a interpretação. Em outras palavras, ele sonhou com o quê? Em outras palavras, porque a gente conhece a história. Ele sonhou com o quê? Com o que ele sonhou? Ele sonhou que seria governador no Egito. Agora, olha que interessante. Ele sonhou que seria governador. Mas tudo o que aconteceu, tudo que aconteceu para ele nunca ser governador. Eu pergunto, adiantou? Adiantou? Não. Porque quando você crê e você vive pelo que você crê, sabe o que acontece? Até o que dá errado faz dar certo. Até o que dá errado, quando é plano de Deus, e quando você crê, e quando você age em função do que você crê, até o que dá errado faz dar certo. Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, ore por mim porque está tudo dando errado, está tudo dando errado. Eu perguntei: você orou, irmã? Eu oro todo dia. Você crê, irmã? Eu creio. Eu falei: então deixa dar errado, não atrapalha não, deixa dar errado, porque é dando errado que vai dar certo. Claro, não estou dizendo com isso que a gente não deva lutar para dar certo, não é isso, mas é apenas para entender que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, e a gente acredita, e a gente entrega, e vive pelo que crê, pelo que entregou, o inevitável é o que você verá na frente. Então, se crermos, essa promessa estará em rota de colisão com o seu cumprimento, a não ser que você não tenha fé. O que seria não ter fé? Não ter fé é quando você deseja receber, mas não trabalha, não tem atitudes, não toma decisões, ou não vive cada momento para receber. Por isso, o princípio, pelos seus frutos, os conhecereis. Bom, eu vou pular essa parte para chegar nos finalmente. Tem áudio aí? Vai precisar do áudio, tá? Pessoal da mídia, vai precisar do áudio. Todas as promessas, boas ou ruins da Bíblia, todas se cumprirão. Seja boa, ou seja ruim, todas vão se cumprir. Ouviu o que eu falei?
Todas. Então, por exemplo, você crê na segunda vinda de Cristo? Deixa eu ver as mãos. Acredito na segunda vinda de Cristo? Amém. Deus seja louvado. Mas eu pergunto, você está vivendo pela segunda vinda de Cristo? Ok, crer é uma coisa, mas você acredita e você vive pelo que você acredita? Quando você ora assim, Senhor, me prepara para a tua volta. Pergunto, você está vivendo de acordo com a volta de Cristo? Porque se você crê, se você ora, se você entrega e você vive, então você será recebido em glória quando Ele retornar. Mas o contrário também é verdade. Se você não vive de acordo com a segunda vinda de Cristo, ou não busca viver a segunda vinda de Cristo, o que lhe resta? O que nos resta? Apenas o juízo. Se eu não estou lutando, se eu não estou buscando viver de acordo com a segunda vinda de Cristo, o que me resta é apenas o juízo. Mas por que, pastor? Porque a mesma cruz que salva é a mesma cruz que condena. A mesma graça que salva é a mesma graça que condena. Eu quero encerrar com um vídeo. E esse vídeo vai ilustrar bem para você o que acontece quando a nossa vida está ancorada em Cristo. O que acontece quando a minha vida ela é gasta naquilo que eu creio. Esse vídeo mostra o que significa ter fé quando você crê e vive pelo que você crê. Então preste atenção. Áudio, por favor. Pode aumentar mais, por favor. Tem um vídeo rodando junto aí, paralelo. Pronto, vou soltar de novo aqui. Vou aumentar mais um pouquinho. Pode parecer loucura. Pode parecer loucura. Mas isso é o que Deus faz na vida de quem confia e de quem vive pelo que confia.
você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, a fechada é você, é tudo sobre você. E eu também vou subir, eu vou subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
sede é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, a fechada é você, é tudo sobre você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Se Deus e a sua vontade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. Você ouviu o que eu falei? Se Deus e a sua vontade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado. 1 milhão de vezes obrigado por nunca ter desistido da gente, por nunca ter virado as costas e ido embora, por nunca ter lançado esse planeta nos confins do universo para dele nunca mais se lembrar. Obrigado pela paciência que o Senhor tem com a gente. Obrigado pela misericórdia, pela compaixão que o Senhor tem com a gente. E nos perdoa por tantas vezes que fomos incrédulos, por tantas vezes que deixamos de viver aquilo que acreditamos. E nos ajuda, Senhor, a partir de hoje, a buscar, a viver o teu sonho na nossa vida. Ó Deus querido, nos ajuda, nos dê força, nos sustente com a tua mão poderosa. E também sustente com a tua mão poderosa a nossa família. Sustente com a tua mão poderosa os nossos filhos. Ó Deus querido, salva a nossa família. E nos ajude a viver de acordo com aquilo que acreditamos. Por favor, nos perdoa. Nos ensina a amar como o Senhor ama. Nos ensina a perdoar como o Senhor perdoa. E nos ensina a ter paciência com as pessoas da maneira como o Senhor tem tido paciência com a gente. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, mesmo sem merecermos. Obrigado, 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 1 milhão de vezes obrigado. Assim, Senhor, nós pedimos agradecidos, sempre no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um sábado enriquecido com as bênçãos de Deus. E até hoje às 17 horas, tá? Às 17 horas, com a sua inscrição solidária.